Olá, irmãos. Igrejas de parede preta. Meus irmãos, a coisa tá preta no meio evangélico. Muito preta. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu quero abrir essa conversa dizendo que devem existir igrejas que têm a parede preta pintada e que têm a pregação da palavra de Deus dentro dela. Pastores que, pelo modismo, não é, eles resolveram aderir a isso, às vezes até impulsionado, né, por estar dando certo em outros locais, ou pela pressão de alguém. Né? Eu mesmo vivi isso há algum tempo atrás, de uma pessoa que passou pela nossa igreja, não está mais na nossa igreja, passou de passagem, e ela queria que nós apagássemos a luz da igreja e colocasse holofotes, né? Vermelho, azul, amarelo, branco no altar, né? No louvor, etc., né? Porque isso atraiu o jovem. Então, é claro que eu não entrei por essa seara, mas há muitos que entram por essa seara e, apesar disso, ainda tem uma boa palavra. Né? Então, fica essa abertura, para não falar que eu estou julgando todas as igrejas que têm a parede preta. Né? Contudo, irmãos, é, uma igreja com parede preta, ela quer dizer alguma coisa, e isso lá na sua origem até. Quer dizer alguma coisa. E talvez algum jovem que esteja assistindo agora, né, falando, não, pastor, mas o senhor não sabe, as paredes são pretas para melhor iluminação, né, dos louvores e etc. e tal, dos telões de LED, né, etc. Não, eu sei disso, eu sei disso. Mas você vai entender o que eu vou falar mais para frente sobre isso, né? Que é uma das explicações. Não é? É claro que, irmãos, isso não é algo por acaso. A Bíblia diz, o Senhor disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente explicita uma coisa, não é? Torna aquela coisa clara, isso vai mostrar aquilo que está dentro do nosso coração. E o preto é algo, né? Nada contra o preto. Né? Cada um gosta da cor que quiser. Do amarelo, do azul, do branco, do vermelho. Né? Mas a Bíblia fala de trevas e fala de luz. Né? Então, é uma coisa assim conversando com vocês, né? Uma coisa estranha a princípio, não é? Se nós somos luz, a casa de Deus onde nós nos congregamos é toda preta. Eu fico pensando, irmão, eu gostaria, sinceramente, não é? De ser uma mosquinha, não é? Um mosquitinho, e ir na casa, no apartamento desses pastores que pintam a sua igreja de preto, para ver se seu apartamento é todo preto por dentro, para ver se a sua casa é toda preta por dentro. O que você acha? Hein, querido? Você acha que é tudo preto? Olha, eu não sou uma mosquinha, não sou um mosquitinho, mas eu acho que 99,9%, né? As paredes da casa dessas pessoas não são pretas. Né? Trazem luz, né? Trazem, né, claridade. Né? Estou gravando aqui nesse local, a parede é branca, né? Ilumina. Então começa com esse fundamento, né? Mesmo tendo aquela explicação do início, começa aquele fundamento, né? Porque até em relação à música, né? Aquele movimento das pessoas que usavam toda roupa de preto, né? Não sei bem o nome daquele movimento de jovens, né? Não era um movimento santificado, era também? Não era, né? Então tudo que remete a trevas não tem muita coisa
a ver com a luz, né? É, então, como eu estava falando, irmão, o que a gente coloca quer comunicar alguma coisa. Você, quando sai de casa, você se arruma, não é verdade? Você não vai para a rua com a mesma roupa que você acordou, vai. Você vai para a rua sem lavar o rosto? As mulheres, né? Sem passar uma maquiagem ou alguma coisa assim? Não vai. Por que que não vai? Porque você quer mostrar para os outros, né, que você é uma pessoa que se veste razoavelmente bem, que você é uma pessoa, né, bonita, vamos dizer assim, não é? E para você mesmo, você quer se sentir bem. Você quer olhar para o seu roupo, para o seu corpo, né? E se sentir bem. Essa camisa aqui eu ganhei dos meus filhos. Me senti bem, né, em colocá-la. Né? Então, a gente se sente bem, não é isso? Então, por isso que a gente se veste. Por isso que as mulheres se maqueiam, se penteiam, né? Passam batom, e os homens penteiam o seu cabelo, né? Passa desodorante. Os homens e mulheres, é claro, né? Então, tudo isso, irmãos, é para ficarmos apresentáveis, para ficarmos bonitos. Você veja, se você for num consultório, isso é imediato, né? Se você for num consultório médico pela primeira vez e você chegar lá, ver o cara todo relaxado, eu creio que você não vai voltar de novo, vai. Eu não voltaria. Agora, se você vai num consultório médico, ver o, o médico com jaleco, né? Jaleco branco, alguns estão usando jaleco azul, né? Às vezes com o bordado aqui, o hospital que ele trabalha e tudo mais, já te dá uma outra impressão, não dá? Hein? Concorda comigo que dá? Quando você vai num tribunal, o juiz está de toga preta. Isso comunica alguma coisa. Então, irmãos, essa construção, e daqui a pouco eu vou falar de desconstrução, de paredes pretas, eu não quero ser aqui a afirmar, né? Mas tem uma coisa muito ruim por trás disso. Como eu falei, a Bíblia diz que nós somos luz, que nós não devemos andar nas trevas, que Jesus Cristo é luz, e onde ele chega, ele clareia todas as coisas. Então, esse é o primeiro princípio, irmãos, que eu quero conversar com vocês. Que é algo muito estranho, para não dizer que é algo diabólico. Né? Não vou afirmar que é algo diabólico, porque né, não recebi nenhuma mensagem, mas que é algo realmente estranho, é realmente estranho. Né? Então, o nosso exterior, ele comunica aquilo que está dentro de nós. Não é nada por acaso, irmãos. Aliás, o acaso nem existe, né? Eu creio, irmãos, e pensando nesse assunto, que você pode falar, mas que assunto tolo, bobo, não é. E você vai ver ao desdobramento disso, né? Eu creio que é o fim, né? O ato representativo de uma grande aí desconstrução da igreja histórica. É um ato de grande desconstrução da igreja de 2000 anos, ou um pouco menos, pouquinho menos. Veja bem, irmãos, no passado, quando se construiu uma igreja, né, haja vista as igrejas católicas, não só igrejas católicas, né, as igrejas protestantes também, tinham todo um exterior que comunicava que ali era uma igreja. Amém? Ninguém precisava falar para você que aquilo ali era uma igreja. Né? Havia uma cruz, às vezes no alto da igreja. Quando você entrava, tinha uma cruz lá dentro. Se era o caso de igreja católica, né, tinha também alguns altares de santos. Mas se não fosse uma igreja católica, né, uma igreja protestante, né, tinha a cruz. Tinha todo aquele ambiente
que você não precisava nem falar que é uma igreja. Comunicava algo. E havia uma reverência. Isso não é saudosismo, isso não é legalismo, isso é qualquer uma pessoa que não tiver um viés, né, errado, vai concordar com isso que eu estou falando. Estou apenas batendo papo com você. Você não vê ninguém num local desse, né, falando alto. Você não vê nenhuma gargalhada num local como esse. Por quê? Porque todo aquele ambiente feito, arquitetado, né, comunicava algo sagrado, algo santo. Então você, ao entrar naquele local, você já era impactado, né, por algo, desculpa a expressão, divino. É claro que quando as igrejas começaram, né, o maior volume de igrejas, não é, e tudo mais, umas igrejas, para você fazer uma igreja dessa, né, gasta dinheiro, então foram se adaptando com o crescimento do protestantismo no Brasil, né? Foram se adaptando casas, foram se adaptando galpões, né? E etc e tal, né? Foram fazendo construções bem mais baratas e adaptadas ao nosso tempo. Mas mesmo assim, quando você entrava dentro daquele local, né, havia uma cruz. Né? O ambiente também era um ambiente que lembrava, às vezes tinha uma frase bíblica ali na parede, mas normalmente tinha uma cruz. Por exemplo, a Igreja Nova Vida lá do Engenho Novo, que é o antigo cinema Santa Alice, não é? Ele continua sendo a estrutura de um cinema, porque ele foi tombado pelo patrimônio histórico, mas lá no altar, não é? Tem o altar, né? E tem uma cruz gigante. Não é tão grande, não é tão, a nossa não é tão grande quanto a da nossa igreja, quanto aquela, mas uma cruz. Assim também era na igreja de Bom Sucesso, que eu me converti lá, também tinha uma cruz, tinha dizeres, não sei se era o Senhor é o meu pastor, alguma coisa assim, que comunicava também isso, né? Comunicava isso. Hoje, irmãos, a igreja, com essas paredes todas pretas, né? Algumas são pretas por dentro e por fora. Tem aparência de igreja? Não tem aparência de igreja. Tem aparência de uma casa de espetáculos, uma casa de balada. Tudo está preparado, né, nessas igrejas para um show. A plataforma, né, os LEDs lá, as luzes, igual uma casa de espetáculo, igual uma casa de show. Idêntico. Na maioria absoluta não é nenhum símbolo cristão, nenhum símbolo cristão. Então, tudo está preparado. É o show, o louvor não é um louvor, é um show. E nada contra cantores profissionais, né? Nada contra músicos profissionais. Todo trabalhador é digno, né, do seu salário. Mas é tudo preparado para um show. O pastor também vai, né, para não abrir a Bíblia Sagrada. Até porque, nesses locais, você é desestimulado a levar a Bíblia, porque fica tudo escuro. Os holofotes estão apenas no palco. No palco. Você, não é nem que você, né? Só se você levar aqueles óculos de entrar em caverna, né? Que tem aquele negócio aqui. Ah, meu Jesus amado. Como a gente chegou nessa época. Levar aquela luzinha aqui para você baixar e ler a Bíblia. Ah, não tem mais Bíblia de papel, ninguém usa, né? É o celular. Mas não, pastor, o senhor não sabe nada mesmo, né?
O senhor tem que começar a frequentar essas igrejas para o senhor entender que quando o pastor lê um versículo, né, e não são muitos, claro, né, o objetivo não é a pregação da palavra, o objetivo é fazer a pessoa se sentir bem, é conversar, é falar algumas coisas legais, né? É um espetáculo, é um espetáculo. Mas passa nos telões, pastor. O senhor nunca viu aqueles telões gigantescos de LED, não? Já vi sim, muito legal, muito bacana. Né? Se eu tivesse dinheiro, eu botava um telão daquele de LED. Não para as pessoas lerem a Bíblia, mas para qualquer coisa passar lá. Né? Mas, veja bem, isso cria, sabe o quê? A pessoa não lê a Bíblia? Analfabetos bíblicos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus? Onde é que está Mateus? É lá no início ou lá no fim? Apocalipse está onde? É igual hoje, os jovens hoje, grande parte até já pessoas mais que não são jovens, né? Que você chega para ela, quanto é 7 vezes 8? Hã? 7 vezes 8 é... 7 vezes 8 dividido por 2. Ah, peraí, deixa eu pegar meu celular aqui, deixa eu fazer a conta na calculadora. Você está rindo? É realidade. É realidade. 7 vezes 8. É. Quanto é que é? 7 vezes 7. Peraí. É. Então, irmãos, 56, né? Dividido por 2, dá quanto? Dá para fazer a conta na cabeça? Ou não? 28. É isso. Mas a pessoa não sabe. E é assim que se faz analfabetos bíblicos. A pessoa não, bom, nem precisa ter mais Bíblia. Vai chegar na igreja, não vai abrir Bíblia, não vai ler Bíblia, não conhece nada de Bíblia. Sem contar que as pregações não são pregações bíblicas, não se expõe à Bíblia. Como eu falei bem no início, pode haver igrejas que entraram por esse modismo, mas haja a pregação da palavra de Deus. Creio que não deve ser muitas, né? Creio que não deve ser muitas. Eu passei uns videozinhos, não é, para vocês da nossa igreja, né? Igrejas com área VIP, vendendo área VIP. E se não estão vendendo, né? Frequentar a área VIP, com banheiro especial, com salgadinhos, com refrigerantes, com água mineral, área para recreação das crianças, né? Recreação das crianças. As crianças ficam se recreando, os pais ficarem ali assistindo o espetáculo, o show. Venda de artigo gospel, boné, camisa, né? Porque é um clube, é uma área de lazer. Uma vez eu esqueci o nome dele, é um pastor negro, norte-americano, muito... Puxa, me falhou a memória agora. E numa das mensagens que eu escutei dele, ele falou que estava conversando com um amigo dele, e esse amigo dele falou da preocupação que ele estava tendo com a filha dele, que a filha dele havia se tornado muito rebelde, uma adolescente. E ele conversando, ele falou assim, mas você não levava a sua filha para a igreja? Né? Você deixou ela ser criada fora? Não, toda semana ela ia para a igreja. Aí ele falou assim, mas, poxa, toda semana ela ia para a igreja? A sua igreja, né? Não prega a palavra? Não, mas, pastor, ela ia para a igreja, mas lá ela ficava num outro local totalmente diferente, numa área destinada só para criança, para adolescente, era um local recreativo.
Está explicado? Está explicado. Então, irmãos, o objetivo desses locais é dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de energia, uma palavra alegre. É tudo preparado para você sair dali feliz. É tudo preparado para você se sentir bem naquele local. Você pode estar cheio de pecado, mas você vai se sentir bem. Você pode estar em adultério, pode estar roubando, e você vai sair dali feliz da vida, porque não haverá nenhuma palavra sobre pecado. Não haverá nada sobre isso. Né? Então, diante disso, irmãos, você viu, né? Pessoas vendendo, fazendo leilão de relógios. Jesus amado! Misericórdia, irmãos. Não pense que eu fico feliz em falar essas coisas, não. Não pense que eu sou o segundo depois de Jesus Cristo, não. Jesus disse lá em Mateus 21:13 que a sua casa, a sua igreja, seria chamada casa de oração. Isso é que não existe nesses locais. Oração. Existe muita vibração. Existe muita pula-pula. Existe muita risada. Mas oração fervorosa não existe. Como eu disse, irmão, isso é apenas um exterior. Né? Estamos chegando ao perto dos tempos dos fins, né? É o exterior daquilo que já vinha sendo maturado no interior, a desconstrução da igreja histórica. Assim como é o trabalho da desconstrução da família histórica. A desconstrução da criação de filhos histórica. A desconstrução da educação histórica. Isso é um processo, irmãos. Um processo. Sei lá, irmãos, eu não sei, talvez há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, talvez 30 anos mesmo, né? Começou-se a falar que nós não precisávamos mais de igreja física. Quem é mais antigo igual a eu sabe disso. Não, nós somos a igreja hoje. Nós somos a igreja. Não precisamos mais de igreja física. A gente vai quando a gente quer. Né? Não precisamos nos reunir para ouvir um pastor falar. Nós todos somos um reino de sacerdotes. O Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo, ele nos ensina. Então, nós não precisamos de que ninguém nos ensine. Isso é coisa que já vem, irmãos, maturando há muito tempo. Dízimo, isso não existe. Isso é balela. Eu não vou entrar em fundamento aqui de dízimo no Novo Testamento, mas tem fundamento no Novo Testamento. Não, isso aí é bobagem, isso aí é para enriquecer pastor. Não é isso? É isso. Você dá quanto você quer, quanto puder. E como a pessoa nunca pode, o lema não precisa dar nada. Não precisa dar nada. Né? A Bíblia está desatualizada. Temos que fazer uma Bíblia nova. Antigo Testamento? Isso é coisa para Israel. Hein? Isso é coisa para judeu. Hein? Que Antigo Testamento? Joga Antigo Testamento no lixo. Os evangelhos? Hein? Os evangelhos é só para contar a vida de Jesus. O negócio são as epístolas. E realmente ali, Tiago também não presta. Hebreus também não. Ficamos com algumas. Essa é a desconstrução, irmãos. Mas a Bíblia fala que nós devemos nos reunir. Não é isso?
A Bíblia fala que Deus deu uns para apóstolos, para profetas, para mestres, para pastores. Para quê? Para equipar o povo, a igreja. Jesus falou que ele veio para edificar a sua igreja. Mas, irmãos, se está se formando, né, por pastores analfabetos de Bíblia, está se formando pessoas analfabetas de Bíblia. Como ela vai saber essas coisas? Isso tudo é uma engenharia diabólica, irmãos. Quanto mais você é ignorante no mundo, mais os governantes podem mandar e desmandar sobre você. Quanto menos você conhecer os seus direitos, menos você vai poder exigir os seus direitos. Né? Quanto mais alienado você é, mais os espertalhões ganham sobre você. É a mesma teoria para a Bíblia, irmã, para a igreja. Quanto menos Bíblia você souber, mais enganado você será por esses espertalhões que estão ricos. Ricos, milionários, cantores, pastores, apóstolos tem um monte deles. Então, irmãos, essa desconstrução da história da igreja, irmãos. Os nossos pais na fé, aqueles que fundamentaram a igreja de Cristo, não servem para nada. Quê? Falar sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Spurgeon, mais Lloyd Jones, né? Quem é esses caras? Quem é isso aí? Calvino, Zwinglio. Quem são essas pessoas? Lutero, Agostinho, lá no terceiro século, quarto século, né? Lá no início. Que esse cara... Hoje eu só me filmou da outra época, pastor. Oh, você tá velho, você tem que ir para o museu. É verdade, irmãos. Eu tenho que ir para o museu mesmo. Nenhuma palavra sobre pecado, nenhuma palavra sobre disciplina, só amor, 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 só liberdade, liberdade, liberdade. E o resultado está aí, irmãos. Eu já falei isso na igreja várias vezes, né? O resultado está aí. Né? Botamos, né, a maior manifestação cristã do mundo, Marcha para Jesus. Botamos lá em São Paulo milhões de pessoas marchando. Adultério crescendo. Divórcio entre cristãos crescendo. Criminalidade crescendo. Corrupção crescendo. Filhos se desviando, crescendo. Cadê? Cadê a mudança, irmãos? Não há mudança. Não há mudança. Por quê? Porque as pessoas não sabem nada de Bíblia, nada da vontade de Deus. Nada da vontade de Deus. Infelizmente, irmãos, isso já é coisa que já foi profetizada há muito tempo. Eu já estou encerrando. Não era nem meu objetivo demorar tanto. A gente vai falando dessas coisas, né? Em Malaquias capítulo 2, versículo 11, Malaquias, quase há 2.700 anos atrás, irmãos. Diz assim, Malaquias 2:11. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será profeta desse povo. Caramba! Caramba, irmãos! 2.700 anos atrás, mais ou menos, por aí, eu não parei para ver direitinho,
Parece que o profeta se levantou hoje. Quem profetiza vida boa, quem profetiza tudo de bom, é carro do ano, é relógio do ano, é roupa do ano, é a mulher do ano, é o homem do ano, e tudo esse vai ter a igreja assim, superlotada. Cheia de pessoas carnais, mas cheia. Daqui a pouco vai estar aí, não vou falar o nome dele, não é para não, um rapaz jovem que ele diz que é pastor, sei lá, não sei nem como é que ele se diz que é, né? Tipo pastor, mas não é pastor, né? Que ele prega nessas casas né? Nesses ginásios grandes, né? De espetáculo, né? E ele é maravilhoso. Ele só fala coisa bonita, coisa gostosa, também fica tudo escurinho, é só o foco de luz nele, ele fica sentadinho lá, igual eu estou sentado aqui, e as pessoas pagam para assistir esse cara. Pagam, tá milionário. Pagam. Infelizmente, irmãos, é isso que acontece. Pastores carnais, líderes carnais, rodeados por um povo carnal, dentro de um local que tem nome de igreja, mas que não é igreja. Onde há áreas VIPs, onde coisas são leiloadas. Mas Jesus disse que isso irá acontecer, irmãos. Só finalizando agora, só duas coisas devem levar você aí à igreja, até a minha igreja que eu pastorei. Até a minha igreja. Duas coisas. A primeira coisa é o seu amor a Jesus Cristo. Essa é a primeira absoluta. Eu amo o meu Deus e por isso eu vou à casa dele, porque a igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Então eu vou à minha igreja para adorar esse Deus maravilhoso. Eu vou à igreja porque no meio dos louvores Deus habita. Eu vou à igreja porque eu vou me encontrar com outros irmãos em Cristo Jesus e juntos, na Assembleia dos Santos, nós vamos adorar a Deus. E em segundo lugar, você deve ir à igreja para escutar a palavra de Deus. A palavra da Bíblia Sagrada. A Bíblia sendo pregada, não o pastor falando o que ele quer falar. É a Bíblia falando, porque a fé vem pela pregação e da pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus, como Jesus diz, que nos lava. Amém, queridos? Precisamos orar. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja no Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Fiquem com Deus. Jesus abençoe abundantemente.